Ok, gente. Já está gravando, viu? Pode começar, Elaine. Fica à vontade. Tá joia, obrigada. Boa noite, gente. A gente vai falar do capítulo 12, né? A palavra de Monteiro. E a gente estava comentando um pouquinho antes aqui que esse capítulo ele é bem complexo. Ele exige, do meu ponto de vista, exigiu, né, um grau de reflexão assim bem apurado mesmo. E teve algumas partes que eu não entendi. Eu vou compartilhar para a gente discutir. Mas antes de entrar nele propriamente, eu só vou dar uma lembradinha que a gente está ouvindo, esses capítulos têm sido relatos, né, de espíritos que foram muito bem preparados, que vieram para, né, encarnaram comissões específicas e faliram, né? Então a gente viu o caso do Otávio, que se preparou por 30 anos, teve um amparo de 6 entidades, né? Teve um corpo sadio, mas falhou por ceder às tentações terrenas e abandonar os companheiros com quem ele tinha prometido, né, acolher. Depois o Oscelino, que veio também com privilégios, dons mediúnicos, vidência, audição, psicografia, e fez um mau uso desses dons, né, transformando em fontes de renda material. O Joel recebeu a sensibilidade apurada, também fez um mau uso, e chegou a retornar adoecido, né, para nosso lar, usou as memórias que ele tinha para especular e não auxiliar. O Belarmino, que mesmo com todas as bênçãos que recebeu, voltou-se para o lado da especulação, né, colocou acima de tudo o preceito científico e não o do amor a Jesus. E agora o do Monteiro, e eu acho que é o que mais se aproxima da nossa realidade, e por isso, né, eu achei que exige um grau de reflexão mais amplo. Então, eu vou começar a leitura, e aí, Renata, Rosa, quem mais quiser contribuir, por favor, tá? Os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino quem tomara a palavra, mostrando agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele. Experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne são tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Eu grifei esse pedacinho aqui, né? Que é difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne, porque foi praticamente aí que todos se perderam, né? Se não conseguiram se sustentar com as lições espirituais e cederam às coisas mundanas, né? Um comentário até aí? Sim. Aqui mais acima, né, ele diz assim, há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Aqui ele está falando para a gente, né, que
dá a entender quando a gente pensa, né, nas coisas que a gente faz, que estão fora do, do contexto, que estão fora do script, e as coisas que a gente vê acontecendo no mundo, a gente tem a impressão, né, de que as coisas chegaram para nós, né, humanidade, fora ainda da época, que é como se nós não estamos preparados para as coisas que estamos vivendo, né? Para as informações que nos são trazidas, para os esclarecimentos que nos são oferecidos. E aqui é um pensamento que muitas vezes nós temos, né, na vida. Gente, a humanidade não está preparada para o Cristo, né? Nós não estamos preparados para o advento do amor. E aí, e ao mesmo tempo, ele coloca isso e ele responde à própria pergunta, né? Ele responde à própria afirmativa, que ele diz assim: se minha confiança em Deus, né, fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Então, assim, uma coisa é a gente pensar que tudo está fora do esquadro. A outra coisa é a gente pensar que Deus não sabe das coisas, né? E quando a gente ainda é muito imaturo, a gente pensa assim que tudo fugiu ao controle do Pai, né? Existe a teoria do caos, né? O caos está instalado e Deus não consegue administrar. Nossa, Deus não consegue administrar nós dentro do caos, né? Existe um caos, existe uma efervescência, sim, né? Mas são os nossos de sabores, os nossos agravos da caminhada, a nossa falta de maturidade, né? Se mesclando com as buscas que a gente vai realizando. Ou, se a gente ainda não estiver no ponto de realizar, tem outros que estão buscando, né? Que já estão no ponto de pensar, de refletir. Então, tem uma efervescência, sim. Então, ao mesmo tempo, aí a gente observa assim que essa dualidade do pensamento, né? Gente, Deus perdeu o controle das coisas, né? Não consegue administrar a gente, ele consegue administrar um universo que não para de crescer, mas ele não consegue administrar a gente. A gente vê que é o nosso pensamento ainda infantil, né? O nosso pensamento assim que não consegue pensar ainda fora da caixa. Mas quando a gente se dá a oportunidade de pensar fora da caixa, a gente chega à conclusão que ele chegou, né? E a conclusão dele é que é, 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 se a gente tiver menos confiança em Deus, a gente vai admitir essa possibilidade. Como a gente já não está mais nesse ponto, esse pensamento ele pode vir, mas ele não se consolida mais, né? Porque nós já compreendemos que não é assim que a força criadora, né? A força motriz do universo, que é o Criador, perdeu o controle das coisas. A gente entende que isso não acontece, né? Mas quando a gente está caminhando e está quebrando cabeça, pensar assim nos ocorre, né? E até com mais frequência do que a gente gostaria, né? Pode passar, Rosa, por gentileza. Posso fazer um comentário aqui? Claro. Oh, tinha visto que você levantou a mão, não? Desculpa. Eu levantei bem, bem agora. Mas quando a Renata fala assim, eu estava conversando com a Amanda sobre isso, sobre a gente, são, assim, às vezes a gente se sente um pouco extraterrestre, né, quando a gente fala do espiritismo. Então, essa impressão de que as bênçãos do espiritismo chegaram prematuramente, não precisa, talvez, você estar batendo a cabeça, não. Às vezes, diante do estudo, a gente está estudando, me vieram algumas dúvidas, surgem algumas coisas na cabeça da gente, assim, gente, mas isso é tão óbvio, por que as outras pessoas ainda não encontraram essa doutrina, né? Quando a gente fala, a gente tem que falar com uma certa parcimônia, porque senão as pessoas falam, nossa senhora, essa pessoa viaja na maionese, né?
é muito louco. Então, é, ele definiu direitinho o que eu há pouco tempo estava questionando. Falei, gente, e as outras pessoas que não chegaram nisso como nós chegamos, né? E eu fiquei pensando, é muita gente, é muita gente. A gente sabe que o espiritismo ainda é novo, né? E muito tem poucos adeptos ainda, em vista do tanto de pessoas que tem nesse planeta, né? Então, assim, realmente esse capítulo tem muito a ver com a gente mesmo. É muito real para nós. Pode passar, Elaine? Pode, por favor. Mas como? Indaguei interessado em consolidar conhecimento. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu depois, e foi o que me aconteceu. Então aqui ele está falando, né, que a razão sobrepondo o coração atrapalha, né? E a gente viu isso também com alguns dos outros relatos, né? Eles falando que você tentar cientificar muito as coisas te tira do rumo, né? Não precisa. Depois da ligeira pausa, prosseguiu. Pode falar. Quem levantou a mão? Amanda, pode falar, Amanda. E eu acho que além dessa questão de cientificar, também tem a questão do material, né, gente? Da questão do palpável mesmo, sabe? Né? Eu acho que tem muito isso também, né? Como se diz do São Tomé, né? Tem que ver para crer, né? Também tem esse lado também. E além dos desafios desse mundo materialista de questão do dinheiro também, né? Então dá para você se perder mesmo, né? São muitos os caminhos, né? Posso seguir? Não. Só um Depois instante, Elaine, só um instante, por favor. Sobre isso que a Amanda está dizendo, a gente precisa pensar que quando a gente governa, orienta, né, os nossos pensamentos, a, a nossa linha de caminhada numa direção, né, única, e, por exemplo, como ele está citando aqui, né, no vício intelectual, porque a gente pensa, quando a gente fala de vícios, né, a gente fala de bebida, de droga, de sexo, de dinheiro, né, de coisas materiais mesmo, pungentes nessa área. Mas a gente não pensa que a intelectualidade, né, ela, sem freio, ela também é um vício, e é um vício muito perigoso, porque eu gosto muito de um raciocínio que o Haroldo Dutra traz para a gente no ensinamento, que ele fala assim, ele conta que ele conversando com um amigo dele, psiquiatra, o amigo dele disse assim, o grande problema da humanidade, em termos de saúde, está no excesso de inteligência. Porque as grandes catástrofes humanas produzidas pelo homem, não catástrofes naturais, mas produzidas pelo homem, sempre envolveram homens de intelecto avultado. Então, quer dizer,
de muita inteligência. Então, a inteligência sem moralidade, ela é um cavalo sem freio, é um cavalo selvagem, da mesma forma, né? Então, porque a pessoa que ela se volta inteiramente para isso, para pesquisas, para o intelecto, ela está sempre em busca de comprovações, né? E se não chega a essas comprovações, ela está sempre buscando demover os outros que não conseguem apresentar para elas provas, né, balizadas em fatos, elas destronam, destronam qualquer apego mínimo à fé, a uma linha de raciocínio que não caminha na direção da delas. Porque nem todo mundo vai ter uma inteligência, né? De uma enormidade, uma inteligência assombrosa. Então, as pessoas que não encontram o respaldo, né, e que acham, e também por isso que é um vício, porque costumam taxar os outros que não têm o mesmo cabedal de conhecimento como ignorantes. Isso é falta de humildade. A falta de humildade é uma chaga, é uma filha do orgulho que destrói, gente, que destrói, seca, resseca, faz um inferno real no outro ser humano. Eu costumo dizer assim, tem pessoas que às vezes se apresentam, né, nos grupos de estudo, nas palestras públicas, em várias situações, as pessoas têm um grande conhecimento. Elas são muito inteligentes, e elas falam, eu já li tantos livros, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já li. Elas já leram tudo. Elas são uma biblioteca, a biblioteca de Alexandria encarnada. Só que quando o copo está muito cheio, não cabe mais nada. Então, é sempre muito bom a gente pautar a nossa caminhada observando a quantas anda o nosso copo, porque às vezes a gente precisa esvaziar. Como que a gente se esvazia? A gente faz calar o nosso conhecimento para poder abraçar, receber o conhecimento do outro. Não importa se o conhecimento do outro está aquém do nosso, mas é sempre bom. Isso é um exercício de humildade. Para o outro, não, para nós. Porque se eu acho que o que vocês têm a dizer não me acrescenta em nada, porque eu já sei de tudo que vocês vão dizer, eu saio do grupo, eu me isolo na minha pseudo-inteligência. E as reuniões mediúnicas estão cheias de pseudo-sábios. Manifestam-se muito, né? Então, esse vício intelectual que ele fala aqui, ó, que foi o calcanhar de Aquiles dele, né? Foi o calcanhar de Aquiles dele, infelizmente. Então, quando se fala da materialidade, como a Amanda citou, essa materialidade, esse olhar para as coisas que envolvem o dinheiro, não é material? É isso que me interessa, né? É o que eu posso ver, é o que eu posso comprovar, né? Eu sei que aquilo ali veio de onde? De uma economia que está assim, que está assada. Então, assim, eu tenho respostas para tudo, no campo da intelectualidade. No campo dos sentimentos, eu ainda estou mendigando, só que eu ainda não percebi isso. Por isso é tão sério, por isso é tão difícil conversar, às vezes, com alguém que já chega com um copo cheio. Porque a pessoa está com um copo cheio, ela não está na disposição de ouvir, ela não está na disposição de aprender, porque ela já considera que ela não tem mais nada o que aprender. Dentro daquilo que está sendo discutido, ela já sabe de tudo. É muito difícil, é muito difícil. Então, para todos nós,
por mais conhecimento que a gente vai adquirindo, e isso é comum, isso é natural, isso é esperado, isso é evolução. Por mais que a gente esteja assim, a gente tem que saber aprender a fazer silêncio para ouvir e aprender sempre. Não tem ninguém que sabe de tudo. Só tem essa mentalidade quem já está nesse nível de adoecimento. Essa mente está adoecida, né? E ela precisa se equilibrar em outras bases, mas ela também ainda não sabe, mas não se importa, né? Porque a inteligência, ela pede comprovações. Então é muito difícil, é uma situação assim muito dramática. Obrigada, Elaine. Nada. Vamos lá. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. Aí a gente percebe também que todos que relataram vinham com a mesma missão, né? A missão do auxílio. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento do primeiro serviço. Minha mãe, que se convertera em minha devota orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Então chegou, né, preparado, animado. Algum comentário até aí, gente? Pode passar. Eu só gostaria de chamar a atenção de uma coisa aqui. Cada trabalhador desses capítulos, né, apresenta uma possibilidade mediúnica que eles exercerão nessas tarefas, né? No caso dele, ele não vem com nenhuma mediunidade expoente, né? Faculdades aonde ele vai receber mensagens, traduzir mensagens, vai ver, vai ouvir, não. Ele é um dialogador. Ele é um médium de orientação, de esclarecimento. Ele é o médium que esclarece. Gente, o médium que esclarece, ele tem em suas mãos uma ferramenta de trabalho, ele é uma ferramenta de trabalho incomparável, insubstituível, como todos os trabalhadores, né, de uma reunião mediúnica o são. O esclarecedor, ele é essa ferramenta, porque ele, por si só, como médium, ele recebe intuição diretamente dos orientadores espirituais, né? Dos dirigentes espirituais, e ele, associado ao próprio conhecimento, né? Porque um médium tem que se preparar, ele vai trabalhar na orientação, no acolhimento dos espíritos que vão ali chegar. Então, o trabalho dele, o trabalho desse homem, desse espírito aqui, era um trabalho de esclarecimento espiritual, é um trabalho muito grande na Seara, muito grande. O dialogador, ele desenvolve um papel imprescindível, porque ele vai ter que, ele tem o manejo, ele tem o preparo. Lembrando que ele já foi preparado no plano espiritual, né? Aí chega aqui, ele vai se preparar à luz da doutrina espírita para realizar aquela tarefa. Então, ele acolhe, ele esclarece, ele corta, porque tem espíritos que se delongam até para fazer o tempo, né? Passar, se esvair, são os mecanismos, cada um tem um mecanismo. Então, é um trabalhador que é uma ferramenta muito assertiva dentro da reunião. Obrigada.
Pode falar, Amanda. Você levantou a mão, né? Eu fiquei com uma dúvida esse capítulo, ele é bem complexo, né? Eu fiquei na dúvida na hora que fala assim, nessa parte que fala, cadê? Minha mãe se converter em minha devotada orientadora. Quando ele fala isso, o que que ele quer dizer? Que eu não entendi bem ao certo. Eu entendi que a mãe dele que o conduziu, né, para o caminho do espiritismo. É isso, E Renata? isso já nesse plano? Ou isso no plano Encarnado. Ele está encarnado, contando a né? experiência dele como encarnado. Uhum, entendi. Uhum, Então, lembrando, como nós vimos no capítulo passado, que também tem, né, um relato lá do nosso irmão, acho que é Joel, né, que fala que ele na família, e a família o incentivava, o ajudava, o esclarecia. A família, gente, tem esse potencial. A família é essa potência dentro da vida dos reencarnantes. Os reencarnantes chegam na casa da gente, é para ser orientado, é para ser evangelizado. A gente vai reencarnar nas famílias que têm muita similaridade, muita afinidade de ideais e de pensamentos, e em outras situações não. Mas olha só o que acontece. Mesmo que seja uma família que não tenha um conhecimento espírita, né, não é o caso do personagem, mas mesmo a família que não tem, e que começam a acontecer essas situações, essas manifestações espirituais, porque, gente, espírito existe, isso independe da família, independe da religião, espírito claro, existe, né? Então, essas situações acontecendo, aquela família, com a orientação que ela tem, com os conhecimentos que ela vai oferecer aquilo que ela tem, ou vai buscar o socorro que ela não sabe oferecer para as pessoas, né, que elas amam, que elas estão interessadas. Mas é todo mundo que se comporta assim? Não, as pessoas são diferentes, né? Então, nesse caso aqui do livro, agora voltando para o livro, nesse caso aqui, a mãe dele se converte numa devotada orientadora. A mãe dele, né? Se converte nessa amiga, nesse espírito que impulsiona, que fortalece, porque aí a gente vai lembrar uma coisa assim que me ocorreu, que às vezes a gente pensa assim, mas é só dentro da família espírita que vai haver isso. Não, não é. O Chico Xavier nos deu esses exemplos, não é? Quando Cidália, a segunda mãe dele, está lá com ele, e ele fala, ainda criancinha, que ele precisava contar algumas coisas para ela e tal, e ele vai falar que ele via, né, as pessoas do arco-íris, quer dizer, espíritos que se apresentavam com vestimentas diferentes. Ela fala para ele, Chico, você pode contar tudo para mim. Eu não vou poder te ajudar porque eu não conheço, eu não entendo, mas eu vou orar a Deus para que envie pessoas que possam te esclarecer, que possam te ajudar. Então, assim, o apoio, o suporte, ele vai surgindo. No caso dele, a mãe dele era esse suporte, e foi esse suporte firme, né? Então, para a gente lembrar que ele está contando que a mãe era essa impulsionadora. Aqui fala que ela é espírita? Não fala. Mas fala que ela era, assim, uma devotada orientadora. Gente, quem que é um devotado orientador? Aquela pessoa que está sempre à disposição e que te orienta em bases sólidas, de firmeza, de verdade. Pode não entender nada de espiritismo, pode não entender nada da religião que você está buscando, mas tem dentro do coração Jesus. Jesus é modelo e guia em qualquer lugar para qualquer pessoa. Ele é o norte. Então, ela poderia ser uma senhora evangélica das mais ferrenhas, dentro das suas convicções.
mas ainda assim, com amor, com devotamento, com carinho, ela conseguiu impulsioná-lo. Porque a gente precisa de Jesus, gente. A gente precisa de Jesus. A gente caminhando com Jesus, está movimentado, né? Elaine, por favor. A Rosa. Olha, Eu quero falar rapidinho, dar dois exemplos de situações que vão de encontro com esse tema aí, né, que nós estamos olhando, vendo. Eu tenho parente que, na verdade, ela gosta do espiritismo, simpatiza com o espiritismo, mas ela não vai nem palestra, nem nada, porque a família é muito católica, mas é muito católica mesmo, e que não acha bacana isso, não tem que ir e tal. Então, assim, por causa da família, ela não tem a coragem de nem de ir ver as palestras, assistir, nada disso. E a gente percebe que a pessoa está pronta para o espiritismo, assim, condiz com tudo que a gente lê no Evangelho, mas a pessoa não consegue se afastar por causa disso. Quer dizer, ela se deixa, não se permite conhecer mais por causa de preconceito, etc. E também a gente vê o Deninho, que eu não sei se vocês conhecem, ele esteve no nosso seminário espírita, que é uma pessoa maravilhosa, que é um pastor, ele era um pastor evangélico, de repente ele lê o livro O Céu e o Inferno, ele fica totalmente apaixonado com a doutrina, e ele se transforma, né? Ele deixa, ele dentro da igreja vivia, tinha desde 12 anos de idade, me parece, e ele passa, hoje, para a doutrina espírita, hoje ele é um grande palestrante, é uma pessoa, é muito interessante os casos dele, tudo, ele quis até tirar a própria vida num determinado momento, porque a família deixou ele totalmente de lado, eles não aceitavam isso, né, a mãe, a tia, e ele chega no momento que ele quase que tira a própria vida, e ele lê o livro Paulo Estevam e percebe que ele não passou nada em vista do que Paulo passou. E hoje ele é assim, maravilhoso, é muito bacana, guarda algumas coisas ainda ele anda muito de terno, então assim, é muito interessante. Quem quiser conhecer pode ir no YouTube, que é Deninho, e ele tem um canal que ele fala, é muito bacana, e ele não se deixou, então, levar pelas adversidades, né? Ele deu conta de passar por isso. Pode continuar, Elaine. Posso passar? pode. Mas aí, frente a tudo que vocês estão falando também, eu percebo que tem algumas pessoas que elas, apesar de não frequentarem, não irem né, a casas espíritas, a verem palestras, elas vivem o espiritismo, elas vivem a essência do espiritismo sem saber, né, sem imaginar. A gente, esse final de semana eu estava observando isso dentro da minha família, com meu tio, minha tia e meu avô, assim, identificando perfeitamente como que eles vieram ser o esteio da família, vieram para cuidar, desapegados de tudo, só doação, só doação, só doação de amor, de carinho, de entrega. E aí você percebe, né, como é que manifesta, assim, às vezes, sei lá, é luz mesmo, né? É uma coisa bem, muito bonita. Então vamos lá. Elaine, Oi. só pegando um gancho no que você está dizendo, é importante a gente pensar sobre essas coisas, porque não se trata de religião, se trata de religiosidade. É como você se liga a Deus, como você se liga a Jesus, né?
como você se liga aos espíritos e dê a eles o nome que você quiser, né? Não se trata de religião, religião afasta, né? Então, assim, nós sabemos que o Espiritismo não veio para salvar a humanidade. O Espiritismo veio para salvar, para ajudar uma parcela de pessoas comprometidas demais e que têm condições de entender as coisas sobre outros aspectos. Mas a religião em si não salva ninguém, né? Nenhuma religião. Agora, a forma como nós vivemos, né? Como nós aprendemos a somar e a dividir, é que conta. Aí você deu o exemplo dos seus parentes, e tem muitas pessoas assim, né? Então a gente tem que lembrar, não se trata de religião. Só que como nós estamos, né, nós somos espíritas, estamos dentro do espiritismo, estamos estudando uma obra espírita e o relato de espíritos que vem para ajudar. Mas a gente tem que lembrar que nesse centro de mensageiros, né, são formados e trabalhados o campo psíquico de médiuns e de espíritos que serão médiuns nas mais variadas searas de trabalho do Cristo. Católicos, hindu, protestante, evangélicos, e por aí vai. E o que mais você encontrar, né? Então, a gente precisa lembrar disso. Esses médiums, eles estão ali sob tratamento, né? Sob tratamento, retornaram ao quebrados, mas saíram de lá devidamente preparados. E foram preparados. André Luiz vai contar para nós, ele não entra em detalhes sobre os tratamentos que nós recebemos no corpo perispiritual. Mas tem espíritos que passam, recebem tratamentos por prazos assim longuíssimos, 30 anos, aonde vai ser trabalhada a sensibilidade da psique humana, né? Aonde vai ser trabalhada lá a glândula epífise, aonde... Então, assim, a seara é muito vasta, tanto que lá no centro de treinamento dos mensageiros não fala que serão cartas vivas exclusivamente para o espiritismo, não é mesmo? E o que me encabula mais, que assim, a hora que a gente começa a estudar, que a gente entra na doutrina, acho que a pura visão, né, da gente, né? A gente começa a ter olhos de ver, né? E aí eu fiquei observando, e eles têm consciência disso. Eles têm consciência do papel deles, do que está se passando com os outros, a palavra que eles falam, não, ele precisa passar por isso, sabe? Parece assim, é meio difícil de explicar, é uma situação muito complexa que eu teria que adentrar aqui, mas fica para outro momento. Mas é muito interessante como é que a gente percebe, né? Começa a perceber as pessoas, né? Então vamos lá. Sobre meu controle direto estavam alguns médios de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Aí, Renata, você falou que ele era um conversador, né? Então, que ele não tinha o dom, mas que ele lidava com os que tinham um dom e ficou encantado com isso e esqueceu a moral da doutrina. E aí, nessa parte aqui, foi a parte que eu mais me identifiquei mesmo, enquanto ser humano, do quanto que a gente erra nessa parte, né? Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações
decoradas na ponta da língua. Aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. E aí fica claro para a gente, né, o quanto que ele deixou a vaidade tomar conta dele. E não só a vaidade, né? E não só a vaidade. Porque, veja bem, Elaine, posso fazer um breve comentário? Você me permite? Depois a Rosa levantou a mão também. Ah, ela já tinha levantado? Eu não vi. Não, Pode levantou agora. Pode falar primeiro. falar. Então, olha só. Além... Deixa eu ver aqui onde eu estou. A essência moral da doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita, ela é ciência, filosofia e religião. Mas se você pode estudar tudo, e deve, Kardec nos ensina, nos alerta que nós devemos estudar. Nós devemos confrontar as coisas. A gente não pode simplesmente aceitar sem ter um critério de raciocínio, né? A gente deve buscar a lógica das coisas. Mas veja bem, como que você vai me socorrer? Se você tiver apenas a ciência na sua mente, a comprovação das coisas, né? A comprovação. Porque, olha só, ele era um médium, isso é perigosíssimo, porque um trabalhador que se dedica com tanto empenho para um trabalho, mas não entrega a esse trabalho nenhum sentimento, gente, cristão, nenhum, é experimentação. Pode estar lá todos os dias dentro do ambiente do centro espírita, bebendo na fonte. Mas se não tem amor, é como o sino que ressoa e pronto, né? Paulo fala sobre isso nessa carta. Então, assim, se não tiver amor, você se afasta da essência moral da doutrina espírita. A essência moral da doutrina espírita é amor, é caridade, é fraternidade, né? E aí, se eu me comporto assim, eu vou conversar com uma pessoa que está sofrendo e eu vou fazer o que com ela? Na minha ânsia de comprovar sempre a minha inteligência, sempre o meu cabedal de conhecimentos, que é o que ele fala aqui, né? Que ele vai com volúpia na doutrinação aos desencarnados em condição inferior. Em condição inferior, por quê? Porque ele podia derramar todo o conhecimento dele, espíritos simples, humildes, independente de estarem ali movidos por ódio, por raiva, por qualquer coisa, porque esses sentimentos independem de conhecimentos, né? Ele trucidava, porque esses espíritos, gente, a gente consegue fazer essa avaliação. Tem pessoas que você vai conversar com elas que tem gente que você não tem nem argumento, porque a pessoa é muito inteligente. Você fala uma coisa, ela corta a para, ou ela desenvolve aquilo para outras coisas, e tem gente que argumentar com elas é difícil, não tem? Vocês não conhecem? Tem pessoas que têm o dom da argumentação. Eu falo, deve ter nascido tudo para ser advogado, não é possível. Tem pessoas, criminalistas, né? Tem pessoas que têm o dom da argumentação. Agora, se você vai usar essa sua capacidade para se inflamar diante do outro que está, assim, destroçado, ele pode estar com raiva, ele pode estar envolvido em várias situações,
mas ele não consegue argumentar com a sua linha de raciocínio, o que que você vai fazer? Vai fazer o que ele mesmo diz aqui, ó. Aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria. É a mesma coisa de eu pegar um irmão em sofrimento, gente, que cometeu um crime, que fez qualquer situação, e fazer ele achar que a culpa, que o que ele está passando, que o que ele está vivendo, é bem feito para ele, trocando em miúdos, é bem feito para ele, porque ele plantou aquilo. Olha só para você ver, gente. Então, aqui, ele está falando para nós dele como um homem, um espírito encarnado, um trabalhador da seara do Cristo, que foi colocado para esclarecer diante da dor, e não para potencializar a dor através da culpa, entre tantos outros exemplos que ele dá. Isso serve para nós diante da vida, porque a palavra é verbo vivo. Se a gente não tiver atenção com o que a gente fala, e olha que muitas vezes a gente tendo atenção, a gente fere os outros, a gente machuca. Às vezes não é intencional, mas faz, e às vezes faz intencionalmente também. Então, a palavra é verbo vivo. Imagina na nossa vida, porque aqui ele está falando de uma situação dentro da reunião, mas ele tem situações fora da reunião também, que a Elaine vai contar para nós. Né? Ele tem situação, aqui é uma situação dentro da reunião, e aí a gente tem que lembrar que nós não somos médiuns só dentro da casa espírita, não, né? Caso alguém pense que não é não, tá? É na vida comum, cotidiana. Pois não, Rosa? Pois é, Renata, isso tudo que você falou aí, você contemplou muita coisa que eu iria falar. Mas o que me chama a atenção aqui, logo no início, é quando ele fala assim, sob meu controle direto. Porque eu vejo a reunião mediúnica como um grupo de espíritos encarnados e desencarnados em trabalho, né? Eu não sei se ele quis dar essa conotação que eu apreendi aqui, que é sob o meu controle. Eu acredito que quem está no controle é Deus, é Jesus, é Maria, é a espiritualidade maior, e que nós estamos lá para trabalhar, né? Eu diria que ali nós somos parceiros, né? Os médiuns de efeitos físicos, com o dialogador, com coordenadores, com os médiuns de sustentação, é um grupo que está ali se doando para trabalhar em conjunto. Eu não acredito que um tenha controle sobre o outro. Então, me chamou um pouco a atenção isso, sob o meu controle direto. Quer dizer, ele se sentiu bastante poderoso aí, né? Porque eram pessoas, médiums, que tinham ostensividade em vários tipos de mediunidade e que ele estava sob o controle dele, né? E quando ele fala que começa, né, a fazer essas exortações decoradas, se eram decoradas, nós já aprendemos e estamos sempre revendo que a oração ela precisa sair do nosso coração. Então, se a gente vai fazer também uma conversa, uma fala, a gente precisa que ela saia do nosso coração também, né? Quem está ali dialogando tem que buscar no fundo do coração e na intuição que recebe ali para conversar com aquele irmão que está adoecido, que está sofrendo, ou às vezes que é até muito revoltado, da forma que ele, de acordo com a forma que ele vai se apresentar ali, o dialogador vai conduzir a conversa, mas principalmente com muito amor. Principalmente porque a emanação de amor ali naquele momento, ela vai
contribuir para que esse espírito ele receba, ele aceite aquilo que está sendo dito para ele, né? Então, no filme de Divaldo tem uma cena em que tem um dialogador que batia na mesa, não sei se vocês lembram ou viram, e ele ficava bravo, ao passo que tinha uma senhora que ela bem mais simples, ela falava a voz do amor, né? Ela era a voz do amor, e ela conseguia conduzir muitas questões melhor do que esse outro que sabia muito, ó, ele fala que tem falas decoradas na ponta da língua, mas falta aí o amor, né? Tem que saber, tem que ter conhecimento, tem que ter preparo. Sim, o trabalho vai também conduzindo o trabalhador no preparo, né? É no trabalho que vai se aprendendo mais. Mas o preparo é de conhecer o Evangelho, é de saber os preceitos de Jesus, é tentar tudo que for dizer, né? É fazer com que trazer o evangelho para ali, para aquele momento. Então, agora, você pensa, igual a Renata aí está falando, né, Renato, que você vai reduzir um irmão ali a zero no campo da argumentação pesada. Então, puxa vida, né? Quem vem nos pedir ajuda está precisando muito de acolhimento. Eu acho que o ponto principal é o acolhimento. E o acolhimento ele é feito com amor, em qualquer situação, né? É no nosso plano dos encarnados aqui, dos desencarnados, com as crianças, com os idosos, com quem for. Era isso que eu queria falar. Também, gente, o horário já fechou. É Né? isso que eu ia falar. Vamos deixar para terminar a semana que vem? Mais alguém gostaria de fazer mais alguma observação até nesse momento aqui do texto, gente? Fique à vontade. Eu gostaria, mas eu vou guardar para a semana que vem. Ah, não vai perder, não, Renata? O Não, que eu é? já marquei aqui. Tá bom. É até aonde Elaine leu, né? Que ele fala dos casos de obsessão, não é? Você Isso. leu, Elaine? És para É, reduzi-los a zero. Campo da Sabe? argumentação pesada. Isso. nós estamos Semana aqui no slide 4. Semana que vem nós podemos voltar nele aqui de novo e se alguém mais quiser falar alguma coisa a respeito, caso contrário, a gente passa para o 5, né, Ela? Sim. Então tá. Já vou reorganizar aqui. Vamos ver quem vai fazer a oração final para nós, por favor. O que for fazer, eu queria pedir para elevar, incluir, né, luz aí para minha tia, que ela está numa fase está só aguardando o desencarne mesmo, está num coma, só esperando o corpo parar. Então, que ela seja acolhida,